cunhado, Jango Goulart, há uma versão, há uma investigação, inclusive, sobre a possibilidade dele ter sido assassinado. Como é que o senhor vê toda essa questão? O senhor acha que ele foi assassinado? A morte do João Goulart se deu exatamente em pleno ambiente em que se desenvolveu a chamada Operação Condor, que foi um plano que hoje está comprovado que existiu, que visava eliminar lideranças aqui na América do Sul, de tal modo que amanhã, quando esses regimes militares se esgotassem e que tivesse que voltar à normalidade democrática ou à vida constitucional, essas personalidades que tinham vínculos profundos com as situações anteriores não pudessem influir na transição. Assim, assassinaram Letelier, Allende foi morto, o general Prati, que tinha uma importância militar, né, significativa no Chile, ele e a senhora foram assassinados. No Uruguai, nós tivemos casos, na verdade, de grande importância, como foi a morte do Michelini, né, do deputado Ruiz. Bom, eu próprio recebi avisos. O governador Arraes mandou um emissário, especialmente lá, dizendo que os serviços secretos da Argélia avisavam que isso estava ocorrendo e que João Goulart e eu devíamos nos prevenir. Eu recebi um aviso de 2 embaixadas, uma europeia, outra asiática. Claro, que cuidados eu podia tomar? Que cuidados o João Goulart podia tomar? Claro que esses cuidados normais que afinal não nos defendiam, né? Bom, eu acho, a minha convicção é que o João Goulart foi assassinado. Fui eu até, tomei a iniciativa de levantar essa questão ultimamente. Não é que eu tivesse ficado em silêncio antes. Não, Boris, eu falei nesse assunto muitas vezes, ocorre que não havia ambiente. E o assunto não repercutia. Dessa vez, quando eu vi, eu me surpreendi com a repercussão. E achei que o assunto devia caminhar já por si próprio, como está caminhando. Há um ponto fundamental nessa questão, Boris, que é a seguinte: por que não fizeram autópsia para definir a causa mortis de um ex-presidente que estava no exílio, fora do seu país? Morreu lá sem assistência médica, no interior, numa fazenda na Argentina, e as autoridades argentinas se negaram, porque isso foi pedido lá, se negaram a fazer autópsia. Quando chegou, o corpo chegou em Uruguaiana, e da mesma forma, os pedidos foram negados e ele finalmente foi enterrado sem essa medida, né, essencial, que não se pode negar até a um mendigo que morre sem assistência médica aí na rua. Aliás, é obrigatório em alguns casos. É obrigatório, a lei exige, ainda mais quando não tem assistência médica. Pois bem, eu não encontro razão para isso. Então nós tratamos de levantar o assunto, achando que houve, né, que não morreu de morte natural, porque senão o governo argentino, né, claro, diante do que poderia ocorrer em matéria de responsabilidade, né, que poderia surgir contra ele, mandaria fazer autópsia. Então, há uma suspeição, há uma situação aí, há outros dados em tudo isso que nos leva a essa convicção. Eu tenho essa convicção. Se você me permite, eu diria o seguinte: eu, na minha convicção, o presidente Juscelino Kubitschek também foi assassinado. E eu acho que o Lacerda também foi. Você vê que eram os 3 da Frente Ampla. Aí dentro de um espaço de um ano... 9 meses, eu acho. 9 meses, é 9 verdade. meses. 9 meses foram mortos os 3. Então, Lacerda, por exemplo, foi morto, né, dentro de um hospital, com todas as garantias. Em função de quê? Não está claro isso aí. E eu acho que o presidente Juscelino também. E eu acho que, se verificar bem, nós iríamos encontrar outras situações profundamente suspeitas no conjunto desses nossos países.